estudar equilíbrio químico, antes eu tenho que trabalhar alguns conceitos com vocês. E conforme eu for trabalhando estes conceitos, vai surgir então o conceito do equilíbrio químico. Vamos lá. Primeiro conceito que eu tenho que trabalhar com vocês, tá bom? Essa aula aqui nada mais é do que uma aula de conceitos iniciais. Conceitos iniciais. Tá bom? O primeiro conceito que você tem que ter bem fixo na sua cabeça é o de reação reversível. Reação reversível. Tá bom? Lembrando que essa aula é gravada e você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, beleza, galera. Vamos imaginar aqui uma reação genérica qualquer, tá bom? Eu tenho aqui uma reação Azinho, azão, Bzinho, Bzão, formando aqui Czinho, Czão. Da maneira que eu escrevi aqui no quadro, eu tenho dois reagentes formando um produto, certo? E essa reação, eu sei aqui, pela minha representação, eu sei que ela está ocorrendo nesse sentido, da esquerda para a direita. Porque aqui foi apresentada uma setinha para a gente. Essa reação, do jeito que eu escrevi, ela é uma reação irreversível. Ou seja, os reagentes estão formando os produtos. Pronto, acabou. Do jeito que eu desenhei aqui no quadro para vocês, nós temos a ideia de que o reagente A reagiu com o reagente B, formando o produto C, e pronto, a reação termina aí. Só que, diferente das reações irreversíveis, as reações reversíveis, galera, ao mesmo tempo que os reagentes estão reagindo e formando os produtos reagem entre si, reformando os reagentes. Como que eu represento isso? Setinha indo, setinha voltando. Então, essa representação aqui é de uma reação reversível. Ou seja, eu tenho reagentes reagindo, formando os produtos. Os produtos reagem entre si, reformando os reagentes. Eu represento com uma setinha indo e uma setinha voltando. Uma outra maneira de fazer a representação é uma meia seta indo e uma meia seta voltando, gente. Tá bom? É importante você entender que esta daqui é a representação de uma reação reversível. Tá bom? Ela vai e ela volta. Galera, a reação que vai, nós chamamos ela de direta. Reação direta. A reação que volta, nós chamamos ela de inversa. Reação inversa. Beleza? Conceitos iniciais. Eu tenho o que é chamado de reação irreversível. Eu também tenho o que é chamado de reação reversível. Eu vou repetir mais uma vez a frase. A reação reversível é aquela onde os reagentes reagem entre si, formando os produtos. E estes produtos também vão reagir entre si, reformando os reagentes. Ótimo, tranquilo. Aí o que acontece é o seguinte: estas reações reversíveis, se elas obedecerem algumas condições, elas chegam no equilíbrio. Vamos lá. Então, essas reações reversíveis, se elas obedecerem algumas condições, elas vão alcançar o equilíbrio. Bom, eu posso falar para vocês que, de maneira geral, eu tenho uma condição muito importante. Beleza? Primeiro, gente, qual é a condição Mega Ultra Power Blaster importante? É que esta reação reversível, tá, se eu sei que uma reação é reversível, agora eu vou analisar as condições. Se ela ocorrer em sistema fechado, então a reação ocorre, reação
deve ocorrer em sistema fechado. Ótimo. Essa daqui é a condição mais importante. Por que a reação tem que ocorrer em sistema fechado? Vamos entender o seguinte. Digamos que eu tenho aqui a minha reação A mais B formando C. E se o C é um gás? E se o B é um gás? Esse gás pode sair. Se o sistema não for fechado, o gás sai, não volta, eu não tenho a condição então de formar o meu equilíbrio. Então, o meu sistema tem que ser fechado. Aí o livro, ele dá como uma segunda condição, mas na verdade é uma consequência dessa primeira condição. Se o meu sistema é fechado, galera, se o sistema é fechado, a minha reação não troca massa e nem energia com o meio. Se o sistema é fechado, então não ocorre troca de massa e energia, ou de energia e massa. Ok? Beleza? Existe um terceiro ponto, só que eu vou falar ele mais no final da aula. Ótimo! Vamos lá, feedback. Existem reações reversíveis? Sim. Se essas reações reversíveis obedecerem a algumas condições, essas reações então podem alcançar o equilíbrio. Então, estas reações, obedecendo estas condições, elas podem alcançar o equilíbrio. Ótimo. Beleza. Aí, então tá bom. Quando a reação reversível alcança o equilíbrio, de alguma maneira eu tenho que ter a possibilidade de verificar que a reação alcançou o equilíbrio. Gente, nós temos duas maneiras de verificar se a reação alcançou ou não o equilíbrio. Beleza? Vamos à primeira maneira. Então, primeira verificação. Primeira verificação. Vamos lá. Primeira verificação. Como que você vai verificar? Como que você vai saber se a reação reversível alcançou ou não o equilíbrio? Primeiro ponto. Galera, primeiro ponto. Deixa eu pegar aqui uma régua. Primeiro ponto é o seguinte. No início da reação, vamos lá. No tempo zero da reação. Quem existe na reação? Reagentes ou produtos? Vamos lá. No tempo zero da reação. Quem existe? Reagentes ou produtos? Galera, no tempo zero não existe produtos, existe somente reagente. Então você concorda comigo que no tempo inicial, quando eu vou iniciar a reação, só existe reagente? Beleza, somente existe reagente. Só temos concentração deles. Só que, conforme o tempo vai passando, no decorrer da reação, os reagentes, eles serão consumidos. Se os reagentes serão consumidos, significa que a concentração deles vai diminuindo. Isso é lógico. E ao mesmo tempo que a concentração dos reagentes vai diminuindo, galera, vai aumentando a concentração dos produtos. Isso é lógico, isso é trivial. Eu coloquei 2 reagentes para reagir, certo? A reação vai acontecer. Esses reagentes serão consumidos, a sua concentração vai diminuir, ao passar que os produtos que não existiam começam a ser formados e vai aumentando a sua concentração. Lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Beleza? Ótimo. Só que, se a minha reação é reversível, os produtos que estão sendo formados... Galera, olha que conceito legal.
Os produtos que estão sendo formados, ao mesmo tempo que eles são formados, eles vão reagindo entre si e reformando os produtos. É um vai e volta, um vai e volta. Chega a um certo momento que a concentração dos reagentes vai diminuindo e fica constante. A concentração dos produtos vai aumentando e fica constante. Por que isso acontece? Ao passar que os produtos estão sendo formados, eles vão formando reagentes. Ou seja, vai suprindo a falta um do outro. Então, como que a gente verifica que a reação alcançou o equilíbrio? As concentrações ficam constantes. Vamos escrever? Vamos escrever? As concentrações Concentrações de quem? Dos produtos e reagentes. As concentrações dos reagentes e produtos ficam constantes. Galera, olha a pegadinha. Eu não falei para vocês que a concentração dos reagentes vai se igualar com a concentração dos produtos. Não. Tá bom? Eu falei que as concentrações dos reagentes ficam constantes, ou seja, eles não serão totalmente consumidos. Tá? E a concentração dos produtos também ficam constantes. Vamos lá. A gente consegue enxergar isso em um gráfico? Sim, teacher, conseguimos. Ou melhor, sim, caro aluno, aluda. Ó, fatality, vamos desenhar um gráfico aqui. É o seguinte. Isso daqui é meu gráfico da reação. No eixo Y, eu tenho concentrações. No eixo X, eu tenho tempo de reação. O que acontece é o seguinte. No início da reação, a concentração dos reagentes está aqui em cima. Só que conforme a reação vai ocorrendo, nós já concluímos que a concentração dos reagentes vai diminuindo, só que chega um certo ponto que essa concentração fica constante. Galera, quando a concentração fica constante, eu não sei se você já se perguntou, quando a concentração fica constante, não é que a reação para. Eu não disse isso. Não é que a reação para, muito pelo contrário. A reação continua, só que ao mesmo tempo que os reagentes formam produtos, os produtos formam os reagentes. Tá bom? Há uma proporção constante. Esse nome é muito especial. Há uma proporção constante. Tá bom? A reação não vai parar. A reação continua ocorrendo. Aí os produtos que inicialmente tinham concentração zero. Aqui, ó, os produtos que tinham concentração zero, a concentração vai aumentando até que chega um momento em que a concentração dos produtos para de aumentar. Eu posso dizer para vocês que nesse momento aqui, nesse momento T', que seja 10 minutos, 1 hora, não sei, num certo tempo genérico qualquer, a minha reação alcançou o equilíbrio porque as concentrações ficaram constantes. Aqui nesse tempo T', nós temos então o equilíbrio químico. Olha esse gráfico aqui que capcioso. Olha lá, aqui. Outro gráfico para vocês, outro gráfico. Também um gráfico de concentração em função do tempo. Aí eu coloco o seguinte para vocês. Os reagentes começam a concentração aqui em cima. A concentração vai diminuindo. Os produtos começam com a concentração aqui embaixo. A concentração dos produtos vai aumentando até que chega um certo ponto que a concentração fica constante.
Galera, presta bem atenção. Agora eu tenho aqui dois tempos. Eu tenho esse tempo aqui e este tempo aqui. Eu vou chamar de T1 e T2. Em qual momento a reação alcançou o equilíbrio? Em qual momento a reação alcançou o equilíbrio? No tempo 1 ou no tempo 2? Tempo 1 ou tempo 2? Ah, professor, a reação alcançou o equilíbrio? A reação alcançou o equilíbrio aqui, ó, quando as duas retas cruzaram. Não, gente, errado. Nesse tempo 1, o que acontece é que as concentrações ficam iguais. Só que o equilíbrio eu alcancei no tempo 2. Aqui está o equilíbrio. É quando as concentrações ficam constantes. Tá bom? Essa daqui foi a parte inicial, tá? Aula 01, conceitos iniciais. Eu passei para vocês uma maneira de verificar o equilíbrio. Eu vou passar duas, só que a segunda fica na próxima aula. Até daqui a pouco.